Nós vamos ler as Escrituras em São João, capítulo 3. Quem que não conhece a Escritura, irmãos? São João, capítulo 3, versículo 16. Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar todos nós aqui presentes, aqueles que estão também pela internet. Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Diz assim, São João 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai celestial, nós abrimos a Tua palavra e lemos, Senhor Deus. Agora nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. E o Senhor é o Deus que controla a nossa vida, o Senhor é o Deus que age em nosso meio, e nós pensamos nisso e cremos nisso, ó Deus. E nesse instante eu peço, Senhor, perdoa nossas debilidades, nossas falhas e fraquezas, que nada venha impedir a operação do Teu Espírito nesta manhã, Senhor. Aqui estão os Teus filhos, que veio aqui não para ouvir nós, ó Pai, como homem, mas viemos aqui para receber aquele alimento, aquela porçãozinha que o Senhor tem para nos dar, Senhor, para manter nós sadio, para manter nós firme na Tua graça, firme diante de Ti, ó Pai. Deus eterno, em nome de Jesus nós pedimos, abençoa ricamente agora, Senhor, a exposição da Tua palavra. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Glória a Deus. Nesta manhã, irmãos, eu estava pensando e falando com Deus a respeito da palavra. Então Deus colocou em meu coração esse tema, amor. Quando se fala em amor, o profeta de Deus nos ensina que existe dois tipos de amor. E ele descreve para nós, mesmo na mensagem titulada Amor, existe o amor filial e o amor ágape. O amor filial, todos nós sabemos que é o amor humano, é o calor humano, aquele que você sente pelo seu próximo, é aquilo que uma mãe, um pai sente por seu filho e faz o que pode por seus filhos e por alguém aqui na terra. Mas o amor de Deus é totalmente diferente, muitas vezes. Amor chamado amor ágape. Então, eu tenho algumas notações aqui. Se nós escorrermos na Bíblia, para começar aqui, falando sobre esse amor ágape, que é o amor de Deus, a qual Ele não olhou para as nossas condições, os nossos fracassos, os nossos erros, porque na realidade, irmãos, todos nós estávamos sentenciados à morte. Paulo chega a dizer que nós éramos por natureza filho da ira. Nós estávamos, lá em Adão nós caímos, a raça humana caiu e todos nós estávamos perdidos. Mas Deus soletrou lá no céu esta grande palavra, amor. E Ele próprio desceu aqui na terra com essa finalidade de nos resgatar, tirar da mão de Satanás. É o que nós lemos aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas não é terá, tem a vida eterna. Nós não vamos entrar nisso falando o que é sobre Deus enviar o seu Filho, porque todos nós sabemos por revelação que não é um Deus enviando um outro Deus, é o próprio Deus se fazendo carne. Não vamos entrar por isso. Os irmãos que estão aqui e os que estão pela internet também creio que entendem que tudo isso são os atributos de Deus. Mas vamos pensar sobre esse grande amor de Deus, e a qual Jesus mesmo, ele disse em São Mateus capítulo 24, e o versículo
12, quando ele se tratou do amor, ele disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então veja o que diz o profeta de Deus na mensagem amor. Ele diz assim no parágrafo no parágrafo 40, eu creio que é no parágrafo 47. Deixa eu ver aqui, eu tinha marcado aqui, e por fim a gente acaba. Louvado seja Deus. Os irmãos, como o Valério sempre fala, tenha paciência com nós, que nós muitas vezes embaraçamos um pouco aqui, né? Mas, veja. Sim, achei aqui. Parágrafo não é 47, é parágrafo 25. O Mombrano, ele leu essa escritura e disse assim: em nossa leitura escriturística nesta noite, eu digo nesta manhã, ela diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, reticência. Se há qualquer coisa pela qual o mundo está morrendo hoje, é o amor. Em minhas viagens, eu descobri que essa é a pedra rejeitada, que não deixa o edifício se encaixar. 26. Onde os assembleianos e a Igreja de Deus, os batistas e os metodistas, todos estreitariam as mãos e seriam irmãos, se eles apenas tivessem amor um pelo outro. Veja, essa é a grande necessidade pelo qual o mundo está morrendo. E Deus é amor. Agora, você encontra na igreja o que impede a igreja. Tem sido a concepção errada de amor. Agora, amor. Existem dois tipos de amor, dois tipos diferentes de amor. E é o amor verdadeiro. Um deles, no grego, é chamado de ágape. Este é o amor de Deus. E então o amor pervertido daquilo que é o amor é phileo, que significa o amor humano. Phileo vem da palavra companheirismo. O amor phileo é aquele que você tem por sua esposa. E se um homem, veja só, e se um homem flertasse com ela, ou se insultasse, você daria um tiro arrancando seus miolos. É isso que é o amor filial. É isso que o amor filial faria. Ele é acompanhado pelo ciúme e muitas outras coisas o acompanham. Você está entendendo, irmãos? Então é uma expressão forte que o profeta diz, mas que homem que realmente ama sua esposa aceitaria um outro homem flertar-se com ela, ou mexer com ela, ou tal? O profeta usa uma expressão forte: você daria um tiro que estouraria o miolo desse camarada, né? Por causa do quê? Daquele ciúme, daquele amor que você tem por sua esposa, e assim por diante. Agora, a Bíblia diz que o Espírito que nós habita, que é o Espírito Santo, também tem ciúme. Veja. Depois nós poderíamos entrar nisso, se Deus permitir. Mas tudo isso, irmãos, chama-se amor filial. É um calor humano, é um afeto humano que você tem por sua esposa, que você tem por sua família. Vamos dizer mais assim. Agora, o amor ágape, veja, faria que você orasse por sua alma pecaminosa. Você está entendendo? Então, por um lado, pelo amor filial, você estouraria o miolo daquela pessoa, se ela mexesse com sua esposa. Vê? Mas o amor ágape, quando é projetado aquele amor ágape, aquele amor de Deus, mesmo assim, você faria: Senhor,
tenha misericórdia da alma daquela pessoa. Vê? Porque as pessoas que realmente têm as intenções malignas, irmãos, não são elas. Pode ficar ciente disso. Por detrás disso existe um espírito que trabalha através disso, atrás disso. O Mombrana, vocês sabem disso. O Mombrana disse que quando aquela mulher samaritana estava ali junto ao poço, um horário até mesmo diferente das outras mulheres, por causa da sua depravação, a qual qualquer que encontrasse com ela na rua, maniava o ombro, talvez cochichava com o ombro, olha quem vai indo aí. Mas o Mombrana diz assim, olha, você sabe o que estava por detrás disso? É um espírito errado. Aleluia. Mas dentro da alma dela existia um clamor por uma libertação. E como nós falamos ontem, se há um fundo que clama, existe um fundo para responder. E quando essa mulher estava ali diante da vida, diante do amor divino, do amor de Deus, Jesus Cristo, e Jesus foi, não olhando para a situação dela, mas olhando para a semente que estava dentro dela, aquele clamor pela vida, pela salvação. Ali estava, irmão, manifestando uma filha de Abraão. Aquele encontro que Jesus teve com ela, o amor de Deus derramado ali, o amor ágape, conquistou aquela mulher. E ela foi liberta e pôde sair testificando de Jesus Cristo. Vê o que o amor ágape faz? Pelo amor fíleo, nós poderíamos condenar e dizer, não tem mais jeito. Glória a Deus. Aqui na mensagem, olha onde Deus está levando nós, na mensagem, Jó, servo de Deus. Por isso ninguém deve se gloriar, irmão. Se alguém se gloriar, deve se gloriar em Jesus Cristo. Porque se nós estamos aqui salvo, independente da nossa situação, mas estamos aqui salvo, liberto por Jesus, é a graça de Deus, é o amor ágape, é o amor de Deus sobre cada um de nós. O Mombrana, ele fala aqui sobre o casal ali no Éden, Adão e Eva, quando eles caíram em transgressão, a forma que eles se afastaram do jardim do Éden. Veja que expressão doída, tremenda. No parágrafo 22 da mensagem, Jó, servo de Deus. Agora, quando Adão e Eva, nosso primeiro pai e primeira mãe, começaram a sair do jardim do Éden, bem, o pecado pairava nubroso sobre suas frontes, e as nuvens da escuridão pairavam ao redor dele, depois que receberam a palavra de seu destino eterno. Veja, eles saíram com aquelas peles de ovelha ensanguentadas em volta deles. Tinha um pequeno raio, veja só, irmãos, tinha um pequeno raio de esperança que em algum momento viria um Redentor. Vem? Eles tinham um raio de esperança. Estava nublado, escuro, porquanto lágrimas de arrependimento escorriam por suas bochechas por causa de seus pecados. E eles estavam arrependidos de seus pecados, mas sabiam que em algum lugar haveria uma redenção. Porque ele disse, Deus disse, porém inimizade entre a semente dela e a semente da serpente. Tantas pessoas, ao citar o Salmo 23, diz assim, sim, ainda que eu ande pelo vale escuro da sombra da morte. Está errado essa expressão. A Bíblia não diz assim. Veja, não diz vale escuro, diz pelo vale da sombra. Se estivesse escuro, não haveria sombra. É preciso de uma certa quantidade de luz
para fazer sombra. Assim a morte, desde o princípio, nunca teve escuridão total, era uma sombra. Então tinha que haver uma certa porcentagem de luz. E quando Adão e Eva saíram do jardim do Éden, a sombra da redenção estava diante deles. Estava por diante, estava também uma prefigura da vinda do sacrifício perfeito, o plano perfeito da redenção de Deus. E quando eles previam essas coisas através do sacrifício sangrento dos animais, que eles matavam como um intermediário ou uma cobertura para os seus pecados, naquela sombra, eles previam a vinda do Senhor Jesus. E foi assim, até que finalmente o alvorecer do alto surgiu, e aqueles que estavam sentados na região da sombra da morte, viram uma grande luz, quando o próprio Deus se manifestou aqui na terra para tirar o pecado. Aleluia! Então eles viram a redenção completa por meio do próprio Deus, até que o alvorecer do alto surgiu. Vê? Então Davi disse: ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte. Ele faz esse reparo aqui. Muitos pregadores dizem: ainda que eu andasse pelo vale escuro da sombra da morte. Não tem essa palavra escuro, porque para estar escuro não tem luz. Se tem sombra é porque tem uma luz batendo. Então, ainda que Adão e Eva estavam naquela situação terrível, mas existia lá no fundo uma esperança. E essa esperança estava apontando, diz o profeta, para Jesus Cristo, o Redentor. Aquele cordeiro que foi matado ali, eles fizeram aquela pele. Mombrana diz que quando eles puseram aquela pele para cobrir as suas vergonhas, o sangue descia, corria sobre eles. Tudo ali estava apontando ao Senhor Jesus Cristo. Então isso vai além do amor filial, aquele amor que nós sentimos pelo irmão, pela irmã, marido pela esposa, os pais pelos filhos. Esse é o amor filial. O amor de Deus vai além disso, irmãos. E muitas vezes é mal interpretado isso daí. Agora, o profeta de Deus segue dizendo, então, vou repetir o parágrafo 30. O amor ágape faria que você orasse pela sua alma pecaminosa. Vê? Eu me lembro certa vez, eu não gosto de lembrar disso, mas eu me lembro uma vez, na minha frente, o meu pai levou um murro de uma certa pessoa endemoniada, posso dizer, e ele, pela graça de Deus, não reagiu, não fez nada. Aquilo, irmão, cortou meu coração. Eu falei: meu Deus, se o meu irmão estivesse aqui, ele não, eu calculo que ele não aguentaria aquilo. E no outro dia, irmãos, eu vi aquela pessoa subindo cansada num caminho. Eu olhei e falei assim: vou dar uma carona para esse rapaz. Parei o carro, falei: você vai subir? Vamos. Ele entrou todo tímido ali, entrou, e eu trouxe ele até uma altura. Então, se eu fosse olhar pelo amor filial, eu falei: esse que, me perdoa a expressão, que se dane, né, que se exploda. Mas eu pensei, falei: o que nós somos nesse mundo? Então eu creio, não estou me gloriando, mas eu creio que existia um pouquinho do amor ágape. E eu tive a força de falar: entra aqui no carro, vou levar você até uma altura. E ele entrou. Você está entendendo, irmãos, o que eu quero dizer? Não estou dizendo que com isso eu sou o bonzão, não. Bom é Deus, diz a palavra de Deus. Mas o amor ágape faz isso. O amor filial faria você dar um tiro, explodir essa pessoa e mandar para o inferno. Mas o amor ágape fala assim: eu vou tirar ele da sombra da morte. Eu vou tirar ele desse caminho. Eu vou trazer ele para a luz. Esse é o amor de Deus. É isso que Deus pensou em mim, pensou em você.
porque todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, sem pastor, indo para a perdição. E Deus usou esse amor. Veja o que ele prossegue dizendo: esta é a diferença entre os dois amores. O amor de Deus é o princípio do amor, é a fonte do amor. E isso está faltando na igreja hoje, aquele verdadeiro amor ágape, que faz com que você sinta amor pelo seu inimigo. Veja, se tivéssemos aquele tipo de amor, haveria um reavivamento que varreria essa nação de costa a costa, de norte a sul, e a razão pela qual não temos aquele amor, reticência. Esta é a razão principal pela qual a igreja não está progredindo como ela deveria. Veja, nós não precisamos de teologia, nós precisamos somente do amor verdadeiro para acompanhar a teologia que já conhecemos. Vê? Muita sabedoria, muito conhecimento, e tal, eu faço, aconteço. Nada disso vale nada, irmãos. Se você olhar lá em Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo descreve: eu posso falar a língua dos homens, quer dizer, toda a teologia, todo o conhecimento, conhecer toda a Bíblia, todos os mistérios, toda a mensagem, mas se não soletrar aquela palavra amor, nada disso adiantaria. Seria como um sino que tine, como um metal que soa. Aleluia. É o que o profeta está dizendo aqui, Nós temos muita teologia, muito conhecimento, e nós não precisamos nada disso. Todos nós discutimos tanto se devemos batizar para trás ou para frente, ou seja lá como for, mas como você é batizado não faz nenhuma diferença, ou a qual igreja você pertença, ou que evidência você tem de que é um cristão. Se você não tiver o amor, você não tem Deus. Aleluia. Isso é Deus falando, irmãos. Nós precisamos de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito. Agora, quando o amor é projetado e ele chega a seu fim, a graça soberana produz o que o amor projetou. Quando Deus amou o mundo de tal maneira que o seu amor estava a fim de seu segmento, e então aquele amor projetou graça soberana que nos deu o Salvador. Foi assim que recebemos Jesus. É porque Deus amou o mundo, algo foi produzido por causa do seu amor, e foi produzido Jesus, o Salvador. A grande e velha história, a qual esquecemos tão fácil. Há muitos anos lá na Suíça, e alguns de vocês, homens e mulheres que têm mais ou menos a minha idade, podem se lembrar, lendo isso em suas anotações. A Suíça era um pequeno grupo de pessoas que saiu lá das montanhas da Alemanha, e elas ajuntaram para si mesmo uma pequena economia. Eles não eram um povo guerreiro, eles eram um povo pacífico. E de repente ali veio uma guerra contra eles, e os suíços, apanharam todas as suas velhas foices afiadas, e paus, pedras, e o que eles puderam encontrar, e desceram das montanhas para se encontrar com o inimigo na planície. E ali estavam eles de pé, todos recuados, apenas um grupinho de pessoas, vai pensando nisso. E um grande exército marchando, aproximava como um muro de tijolos. Eles não tinham chance. Mas ali havia um herói no meio deles chamado Arnoldo. E ele beijou a sua esposa,
e suas crianças, dando a Deus poucas horas antes de ir para a batalha. Ele amava o seu lar, ele amava a sua nação. Portanto, o amor o constrangeu a fazer algo em relação àquilo. E ele disse: homens da Suíça, nesse dia eu darei a minha vida pela Suíça. Eles disseram: o que você fará, Arnoldo? Ele disse: apenas me sigam e lute pelo que você possui. E ele levantou seus braços para cima e olhou em direção às pontas das lanças, enquanto seguiam marchando como um grande, imenso muro. E ele encontrou a ponta das lanças, e ele gritou: abram caminho à liberdade. E ele começou a correr com as suas mãos levantadas e gritou novamente: abram caminho às liberdade. Antes de dar sua vida, ele disse: lá do outro lado da montanha há uma pequena casa branca e duas criancinhas e uma doce esposa a quem eu nunca o verei. Cuidem deles, mas eu darei a minha vida para defendê-los. O amor faz você fazer coisas, e quando a igreja obtiver o verdadeiro amor de Deus em seu coração, ela fará coisas. Eles nunca se envergonharão. Oh, Cristo não quer que você seja, não é o tanto de ser leal, Ele não quer ser o seu patrão, Ele quer ser seu companheiro. É isto que Deus quer ter, é companheirismo com você. Oh, e enquanto este Arnoldo corria em direção às linhas, ele agarrou um punhado de lanças e as cravou em seu coração. Enquanto caía sobre elas, mergulhava para a morte. Foi um ato tão corajoso que aquilo derrotou o inimigo. E aqueles que o seguiram, gritando com as foices em suas mãos, e pedras, e rochas, e paus, expulsaram o inimigo do país. E a Suíça nunca mais teve uma guerra desde aquele dia. Você está entendendo, irmãos? Então o que foi isso? Foi a qualidade, força dos suíços? Não. Eles seriam derrotados por aquele exército alemão. Mas aquele amor desceu no coração daquele herói, daquele pai de família que deixou sua querida esposa naquela casinha, os seus filhos naquela casinha, e disse: eu vou me entregar, eu vou vencer, eu vou lutar por essa pequenina nação. Então aquele amor, irmão, derrotou aquele exército da Alemanha. Eles foram vitoriosos, e até o dia de hoje não houve mais guerra contra a Suíça. Se você pegar a mensagem Amor Divino, Mombrana fala a respeito daquele homem endemoniado que entrou na igreja e regaçou as suas mangas para bater no profeta de Deus. Quando os ministros viram aquilo lá, todos ficaram apavorados, alguns saíram. Veja, aquele homem veio, arrancou aqueles carros, cuspiu no rosto do profeta. Se o profeta de Deus fosse usar muitas vezes o amor filial, ele podia irar naquele momento. E eu vou dizer, um grande apóstolo, certa vez, ele usou um amor filial. Ele irou certa vez, quando aquele Bar Jesus se levantou contra ele. Ele disse: parede branqueada, o Senhor dos exércitos ferirá. Ele se irou um pouco naquele momento. Mas o profeta de Deus,
quando ele recebeu aqueles carros em sua cara, e aquele homem regaçando as mangas para arrebentar o profeta de Deus, está na mensagem amor divino. O amor divino desceu sobre o profeta, ele disse, não é ele, eu perdoo ele. E quando o amor de Deus desceu, irmãos, aquele demônio saiu daquela pessoa, aquele homem foi liberto daquele demônio. Você está vendo? Então devemos vencer, irmãos. Vencer é com essa simples palavra, amor ágape, amor de Deus. Deixar muitas vezes as nossas razões, como o irmão Fábio ele leu ontem, falou ontem aqui sobre o orgulho. Isso mata, isso atrapalha muito a nossa carreira e me ajuda aí, prejudica até mesmo, muitas vezes, a nossa congregação. Vocês sabiam disso? Aleluia! Mas que Deus tenha misericórdia de mim e de cada um de nós. Vamos seguir mais um pouquinho aqui, não sei se eu vou acabar de terminar tudo aqui, não vai dar tempo mesmo. Mas veja só, falando ainda desse Arnoldo, 44. Aquele heroísmo raramente comparado e nunca superado, mas, aquilo foi uma coisinha. Um dia, quando a raça caída de Adão foi colocada em um canto, eles tinham leis, e eles os havia recusado, e o diabo, pecado, enfermidade, havia colocado a raça de Adão em um canto, e ali houve um que saiu do céu e disse, eu irei à terra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que o seu amor o constrangeu a fazer algo. Ele projetou um Salvador, o qual veio à terra e encontrou as mais grossas lanças, que era a morte, e mergulhou naquilo. E no dia seguinte, ele ascendeu ao alto, e ele enviou de volta o Espírito Santo, e disse para a sua igreja, toma isso, e lute da melhor maneira que você puder. Você vê que coisa, irmãos? Jesus, o Deus eterno, desceu, se fez carne, morreu, pagou o preço, nos salvou, ele voltou para Deus, porque Jesus disse, eu saí do Pai e eu volto para o Pai. E depois de tudo isso, ele enviou o Espírito Santo e falou assim, olha, isso é para você, lute. Por que perecer, irmãos? Por que andar que nem galinha Angola? Estou fraco. Fraco e fracassado é o diabo. Nós somos mais do que vitorioso por aquele que nos amou primeiro, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para encerrar, eu tenho aqui algumas notações aqui. Eu estava pensando, uma coisa que parece não ter nada a ver com o assunto, mas eu notei que eu vou falar. Muitas vezes os pais, mãe, pai, têm um amor por seu filho que é tremendo, irmãos. Um amor tremendo. Olha, faz o que pode para salvar seu filho e ver seu filho livre. É o amor filial. Mas muitas vezes está muito apegado no amor filial. Uma verdadeira mãe, um verdadeiro pai, muitas vezes não tem por aquela criança o amor ágape. Eu digo com isso, por quê? Porque quando nós temos um amor ágape, o amor de Deus sobre aquela criança, sabe o que você vai fazer? O que nós vamos procurar, pelo menos esforçar e fazer? Ensinar o caminho de Deus para ela. Você sabia disso? Salomão disse, tem aqui, ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando crescer, não se desviará dele. Nós temos exemplo, mesmo aqui no tabernáculo, quantas mães que graças a Deus estão firmes,
outras não estão firmes, não têm responsabilidade com a igreja, com Deus, com nada, com ceia, nada. E por causa da sua firmeza, usou o amor fíleo com seu filho, até hoje usa, é natural, graças a Deus por isso, mas não se importou de usar o amor ágape, ensinar o caminho de Deus. Hoje seus filhos estão lá, no mundo, servindo o mundo, andando da maneira que está andando. Por quê? Porque não focou no amor ágape, não tentou esforçar, pelo menos fazer a sua parte, de ensinar o caminho de Deus. A judiação é criança, não importa, né? Então eu vejo aí, na própria família, crianças de 10, 12 anos aí, meninas que deveriam estar usando roupa de mocinha já, mas com calça comprida, muitas vezes com short. Então a alma daquela criança já vai se queimando desde cedo, irmãos. Quando crescer, quanta falta fez o ensinamento dos pais, né? Não vamos dizer que mesmo os pais ensinando não vão afastar. Não vamos dizer que não. Mas Salomão disse, Mombrana explica isso aí, ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando crescer, não se desviará dele. Então se eu ensinar ali, não vai se desviar, não vai sair da igreja? Não está dizendo isso. O Mombrana diz desviar dele, quer dizer, se ele cresceu no ensinamento correto, se formou, ficou homem, ficou moça, e no caminho correto, se sair do caminho de Deus, aquilo não vai desviar dele, vai ficar martelando. O Mombrana diz, pode estar lá na dança, lá no mundanismo. Então o Mombrana fala aquilo, vai ficar martelando. Por que eu fui aprender algo? Meu pai sempre ensinou, minha mãe sempre ensinou o caminho da verdade. Aquilo não desvia dele, irmãos. Vai ficar martelando. Você está entendendo? Até que um ponto que Deus use misericórdia, aquela pessoa volta, né? Volta para casa. Então nós temos que fazer a nossa parte, irmãos. Não tem problema. Você ensinou, você falou e tal, e afastou. Você fez a sua parte. Se você fez a sua parte, ela vai voltar. Porque isso vai ficar martelizando a sua mente. Você sabe disso. Isso é palavra de Deus. Agora, se nós levamos somente para o afeto, amor fíleo, não tem problema, judiação e tal, aquele calor humano, é criança e tal. Então vai se habituando com aquilo, não vai tendo ensinamento, tudo está bem. Na mensagem, o amor, a mensagem, eu creio que é escolhendo uma noiva, a Mombrana fala assim, o amor é corretivo. Vê? O amor é corretivo. Então, se você ama, se nós amamos, a mãe não pega uma varinha e açoita uma criança, bate uma criança, porque odeia a criança. Não, porque o amor é corretivo, quer ver a criança andar certo. Essa é a palavra amor. Então vamos pensar nisso, irmãos. Existe o amor fíleo, que é o calor humano, e existe o amor ágape, é o amor de Deus. Existem essas duas diferenças. Assim que você puder, continua lendo essa mensagem, amor. E temos também a mensagem amor divino, que eu tenho anotado aqui, mas não deu tempo, não vai dar tempo de falar. Fica para uma próxima. Aqui o profeta de Deus, ele traz coisas tremendas sobre o que é você amar uma pessoa. E se você é cristão, você ama aquela pessoa. Mombrana chega a dizer, ainda que você não consegue estar junto muito com aquela pessoa, mas se você é um cristão, você tem um amor ágape, você ama aquela pessoa. Agora, por que você não consegue estar junto com aquela pessoa muitas vezes? Por causa da atmosfera daquela pessoa. Você está vendo? Um bêbado encontra com outro bêbado, abraça e beija, e aquela festa. Porque está no mesmo clima. Agora, você vê um bêbado aí, você pode até dar um abraço nele e você ama a alma dele. Mas você não tem clima para ficar aí suportando aquele cheiro, aquelas coisas e tal. Não é que dizer que você não ama aquela pessoa. Você ama aquela pessoa.
mas a atmosfera é diferente. Isso é o que diz o profeta de Deus, a mensagem de amor divino, e ele repete que ele é essa mensagem de amor. Você está entendendo? Então tudo depende da atmosfera para estar junto. Agora, quanto o amor ágape, isso é incondicional. Isso está no coração do cristão e não é coisa fabricada. É coisa que Deus coloca em você. Deus coloca em nós.